Então, a aula passada a gente começou a discutir a parte de dilatação, né? Então, falamos das 3 dilatações que acontecem nos sólidos, né? Que vai depender de como acontece, de como é o formato do material e qual vai ser a maior dilatação sofrida. Então, quando a maior dilatação acontece no comprimento, nós temos o que é chamado de dilatação linear. Quando a dilatação acontece num objeto que tem uma área, onde a área vai acontecer a dilatação, a gente tem uma dilatação superficial, e quando o volume aumenta, então nós temos a dilatação volumétrica, certo? E aí tinha ficado uma lista para vocês fazerem até ontem, né? Era isso? Deixa eu colocar ela aqui para a gente discutir. Sim. Ok. Fizeram, entregaram todos lá no SIGA, nenhum problema. Tudo certo, professor. Beleza. Ok. Eu não, Amanda, o que houve? Mande por e-mail, então. Hoje, de preferência. Antes da aula para a gente corrigir, né? Bonita. Bom, então vamos lá. A ideia hoje, então, é corrigir essa lista, tirar as dúvidas que a gente tem desse conteúdo e aí a gente segue adelante, ok? Muito bem. Alguém quer ler a questão 1? Eu vou compartilhar a tela inteira, que daí eu volto no meu caderninho com a resolução ali, que fica mais fácil. Tá, então a primeira questão diz o seguinte: estão enxergando bem? Querem que aumente? Tudo certo? Tá bom, Dick, tá. Se quiser aumentar um pouquinho, professora? Ajuda um pouco. Tá. Bom? O professor Gabriel Pedro não vai conseguir ficar no hospital. O que aconteceu com o Gabriel? Sem problema, Fabrício. Ele tá bem? Tranquilo. Certo. Tá lá a lista. Vamos lá, questão 1, então. O diagrama representa a variação de comprimento de uma barra metálica em função da variação correspondente de sua temperatura. Calcule o coeficiente de dilatação linear do material em graus Celsius na -1. Aqui, então, a gente tem um gráfico do comprimento em milímetro pela temperatura em graus Celsius. O que a gente observa desse gráfico? O comprimento inicial é 3.000 milímetros e o comprimento final é 3.003,6 milímetros. A temperatura inicial é 0 e a temperatura final é 100, ok? Então, quais são os dados do problema? Ele quer que a gente descubra o coeficiente, então eu quero saber o alfa. E aí, deixa eu mostrar aqui. Dá para enxergar bem aqui meu caderninho? Sim. Ok. Ele quer o coeficiente linear, o alfa. Ele dá o comprimento inicial, que é 3.000 milímetros. A variação de temperatura de 0 a 100, então, é 100 graus Celsius. A variação no comprimento, ou seja, a dilatação, ele aumentou, olhem ali no gráfico, ele aumentou de 3.000 para 3.006, 3.003,6. Isso aqui, então, essa diferença é a dilatação, que vai ser 3.003,6 menos 3.000, que dá 3,6, ok? Entenderam essa parte? Por que eu coloquei a dilatação ali como sendo 3,6? É o quanto que aumentou naquela temperatura, certo? Naquela variação de temperatura. Alguém falou alguma coisa? Não, professora. Ok. Então, dilatação linear é o comprimento inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. A dilatação foi de 3,3, o comprimento inicial 3.000, alfa é o que eu quero, variação de temperatura 100.
3.000 vezes 100 dá 3 vezes 10 na 5 vezes alfa. Esse daqui que está multiplicando vai passar dividido. Então, fica 3,6 dividido por 3 vezes 10 na 5. Como é que divide com base de 10? Divide os números, então 3,6 por 3 dá 1,2. Esse 1 sobre 10 na 5 eu posso passar para cima, invertendo o sinal do expoente. Então, fica 10 na menos 5. Então, o coeficiente linear para esse caso aqui vai ser de 1,2 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Alguma dúvida dessa questão? Não? Não, acho que não. Não tá certo, não tá errado também, Gabriel. Pode ser 12 vezes 10 na menos 6, aham. Volta na questão bem rapidinho, prof. Volto. Na resolução ou A na... resolução. Tá. Beleza, obrigado. Ok? Alguma pergunta? Não? Tranquilo? Podemos seguir então? Questão 2? O Gabriel Silveira pediu no chat, você respondeu ele, professora? Ah, ok. O Gabriel? Se você respondeu ele. Ah, tá. Essa do Eu não prestei Silveira, ela atenção, já desculpa. respondeu. Sim. Respondi, aham. Pode ser 12 vezes 10 na menos 6, aham. Ok? Opa. Janela errada, aqui. Tudo certo, questão 1? Então, vamos, questão 2. Qualquer coisa, vocês me parem, tá? Questão 2 diz o seguinte. Um paralelepípedo de liga de alumínio, aí ele dá o coeficiente linear do alumínio, 2 vezes 10 na menos 5, graus Celsius na menos 1, tem arestas que a 0 graus Celsius medem 5 centímetros, 20 centímetros e 30 centímetros. De quanto aumenta seu volume ao ser aquecido a temperatura de 100 graus Celsius? Então, ele quer saber a dilatação volumétrica, o ΔV, quando a temperatura vai a 100 graus. Primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é calcular o volume. Como é que a gente calcula o volume? A gente tem os valores da arestas, é só multiplicar aqui, né? Então, deixa eu voltar aqui. O coeficiente linear é esse, o volume inicial vai ser a multiplicação das arestas, que é 5 centímetros por 20 por 30, que vai dar 3.000 centímetros cúbicos, e eu quero a dilatação. A variação da temperatura é 100 graus Celsius, calculamos a variação do volume, usando essa equação aqui, volume inicial vezes o coeficiente volumétrico vezes a variação de temperatura. Lembrando que, se eu quero o coeficiente volumétrico, eu tenho que multiplicar o linear por 3. A relação entre o coeficiente volumétrico gama é igual a 3 vezes o coeficiente linear. Lembram disso? Por que que é isso? Eu continuo tendo o mesmo material, que é o alumínio. Só que agora eu vou calcular ele em 3 dimensões. Então, eu preciso considerar que esse coeficiente vai ser multiplicado por 3, porque eu tenho 3 dimensões, ok? Então, o coeficiente volumétrico vai ser 3 vezes o coeficiente linear, que é 2 vezes 10 na 5. Coeficiente volumétrico, 6 vezes 10 na menos 5, graus Celsius na menos 1. Tudo bem até aí? A variação do volume, então, vai ser... Oi? Pode converter para metro? Pode, deixa eu ver lá. Pode, mas não é necessário, uhum. Mas pode, tem problema. Então, a variação do volume é o volume inicial, que é 3.000 centímetros cúbicos, vezes o coeficiente, que é 6 vezes 10 na menos 5, vezes a variação de temperatura, que é 100. 3 vezes 6, 18, aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, vai cancelar com esse 10 na menos 5, então sobra 18 centímetros cúbicos. A dilatação volumétrica, nesse caso, vai ser de 18 centímetros cúbicos. Tudo bem nessa questão? Alguma dúvida? Tem alguma coisa no chat? Não. Tudo certo? Ok? Podemos seguir?
Pode. Ok. Questão 3, então. Eu ia ter que virar outra folha. Questão 3. Fazendo-se passar vapor d'água por um tubo metálico oco, verifica-se que sua temperatura sobe de 40 graus para 95 graus Celsius. Verifica-se também que o comprimento do tubo passa de 600 milímetros para 600,5 milímetros. Calcule o coeficiente de dilatação linear do material deste tubo. Tá, então essa é uma questão bem parecida com aquela primeira do gráfico, né? Eu tenho a variação de temperatura, que vai ser a temperatura final menos a inicial. Eu tenho o quanto dilatou, que é o comprimento final, menos o inicial. E eu quero saber quanto que é o coeficiente linear. Tudo bem? Então, o que o problema dá? A temperatura inicial, 40 graus Celsius, temperatura final, 95. A variação, que é o que a gente precisa, é a temperatura final menos a inicial, que dá 55 graus Celsius. O comprimento inicial, 600 milímetros, comprimento final, 605 milímetros. Então, a dilatação sofrida foi a diferença, né? O final menos o inicial, 0,5 milímetros. E eu quero descobrir quanto que é o coeficiente. A dilatação, vamos usar a equação da dilatação linear, né? Porque ele está falando em comprimento. Então, a dilatação linear é o comprimento inicial vezes o coeficiente linear, vezes a variação de temperatura. A dilatação sofrida foi 0,5 milímetros, o comprimento inicial 600 milímetros, o coeficiente é o que eu quero, a variação de temperatura 55. 600 vezes 55 dá 33.000 vezes alfa, eu quero alfa, então esse aqui que está multiplicando vai dividindo. 0,5 dividido por 33 dá 1,5 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Tudo bem com a questão? Tudo certo? Alguma pergunta? Eu tenho, prof, pergunta bem rapidinho. Se eu colocar, por exemplo, 1,51, não tem problema, né? Que seria o próximo número depois do 5. Como? Que foi o que eu coloquei, 1,51. Ah, não tem problema. Não tem problema? Ah, então tá certo. Não. Tranquilo. Só isso? Mais alguma pergunta? Tudo certo? Ok. Questão 4. Se eu estiver muito rápido, vocês me falem. Se eu estiver muito devagar, vocês me falem. Senão, eu vou seguir. Tudo bem, questão 3? Então, vamos questão 4. Opa. Um fio de 5 metros de comprimento, quando submetido a uma variação de temperatura igual a 120 graus Celsius, apresenta uma dilatação de 10,2 milímetros. A partir dessas informações, calcule o coeficiente de dilatação térmica do material que compõe o fio. Aí ele está dizendo, o que a gente pode tirar desse problema? 5 metros, 5 metros é o comprimento inicial, a variação de temperatura, então o delta θ é 120 graus Celsius, a dilatação 10,2 milímetros. Aí aqui a gente tem um problema de unidade, de grandeza, né? De unidade. Nós temos a dilatação em milímetros e o comprimento inicial em metros. Não pode, tem que estar tudo na mesma unidade. Se tiver tudo em milímetro, você pode calcular tudo em milímetros. Se tiver tudo em centímetro, pode ser tudo em centímetro. Se tiver tudo em metro, pode ser tudo em metro. Mas tem que estar, todas as grandezas tem que estar na mesma unidade, certo? Aqui nós temos duas grandezas, o comprimento inicial em metros e a dilatação em milímetros. Não pode. Então, a gente ou passa 5 metros para milímetros ou 10,2 milímetros para metros. É mais fácil você passar isso daqui para milímetros. Aí, no final, você vai ter o teu resultado. Na verdade, não vai interferir, né? Porque você vai ter, no final, o coeficiente que vai ser graus Celsius na menos 1. Ok? Então, vamos lá. O que a gente tem dessa questão? O comprimento inicial, 5 metros, que são 5.000 milímetros. A variação de temperatura, 120 graus Celsius. A dilatação, 10,2 milímetros. E eu quero o coeficiente. Usa de novo a equação da dilatação linear. ΔL igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente linear vezes a variação de temperatura.
A dilatação, 10,2, comprimento inicial, 5.000, alfa é o que eu quero, variação de temperatura, 120. 5 vezes 12 dá 60, aí eu tenho 1, 2, 3, 4, mais 1 dos 60, então eu posso escrever isso como sendo 6 vezes 10 na 5 vezes alfa. O alfa que eu quero descobrir, isso aqui que está multiplicando, passa dividido. Então, o alfa vai ser 10,2 dividido por 6 vezes 10 na 5. 10,2 dividido por 6 dá 1,7, esse 10 na menos 5 sobe invertendo o sinal. Então, o coeficiente vai ser 1,7 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Ok? Acompanharam a questão? Entenderam a questão? Tudo certo? Caiu minha internet? Tudo certo, professora. Ok, me Pode responde. explicar de novo, bem rapidinho. Oi? Pode explicar de novo, por favor. Que parte? Alguma parte específica? O começo da questão. Tá, então vamos lá olhar a questão. Ele está dizendo que tem um fio de comprimento 5 metros, então esse é o comprimento inicial, e aí depois ele sofre uma variação de temperatura de 120 graus Celsius. Depois que ele sofre essa variação, ele vai dilatar 10,2 milímetros. E eu quero saber quanto que é o coeficiente de dilatação do material desse fio, ok? Então, nós temos os dados iniciais, ó, comprimento inicial, variação de temperatura e a dilatação sofrida. Como ele está falando em comprimento, então eu tenho dilatação linear. Vou usar a equação da dilatação linear, essa daqui, ok? A dilatação linear é o comprimento inicial vezes o coeficiente linear vezes a variação de temperatura. A dilatação é 10,2 milímetros, que o problema dá. O comprimento inicial é 5 metros, que eu preciso passar para milímetro para que esteja na mesma unidade da dilatação, certo? Então, são 5.000 milímetros, vezes o coeficiente que eu quero, vezes a variação de temperatura, que é 120. Multiplica número com número, dá 6 vezes 10 na 5, alfa, que é a variável. Esse 6 vezes 10 na 5 que está multiplicando vai passar dividido. 10,2 dividido por 6 vezes 10 na 5 dá 1,7 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1, que é a unidade para o coeficiente linear. Ok? Quem que tinha pedido? Sim, agora entendi, Marcos. Obrigado. Entendeu? Tranquilo? Aham, entendi. Mais alguma pergunta? Deixa eu tomar uma água. Tranquilo, então? Questão 5. Uma chapa de alumínio tem um furo central circular de 100 centímetros de raio, estando numa temperatura de 15 graus Celsius. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação linear do alumínio equivale a 22 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1, a nova área do furo, quando a chapa for aquecida até 100 graus Celsius, será equivalente a qual valor em metros? Tá, então, aqui ele já está pedindo em metros. Então, eu sei que eu tenho que transformar tudo que tiver de comprimento para metro. Ele quer saber a nova área. Então, ele não quer a dilatação, ele quer a área final, ok? Como que a gente calcula a área final? Aqui. Isso é uma chapa, a gente tem uma chapa que ela tem um orifício circular. Ele quer saber a nova área do círculo, certo? Quando a chapa dilatar como um todo, o furo vai aumentar, ok? Conseguiram acompanhar a questão? Eu tenho uma chapa que é feita de um certo material, e aí, inicialmente, ela tem um círculo no meio com um certo raio. Quando eu aumento a temperatura, a chapa vai aumentar e esse furo vai aumentar também. Como o furo é circular, a área que a gente tem é uma área circular. A primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é calcular essa área inicial. Como é que calcula a área de um círculo? Πr ao quadrado. Então, a área inicial vai ser π vezes o raio inicial ao quadrado. Como ele quer em metros, já passa em metros. 100 centímetros são 1 metro, certo? Então, a área vai ser π 3,14 vezes o raio inicial, que é 1 ao quadrado. A área inicial é de
3,14 metros quadrados, certo? O que o problema nos dá mais? A temperatura inicial, que é 15 graus, o coeficiente do alumínio, é alumínio? Do material, que é 22 vezes 10 na menos 6, graus Celsius na menos 1, e ele quer saber... Peraí. E ele quer saber... Opa. A área final. Temperatura final, 100 graus. Então, se a temperatura final é 100 e a inicial é 15, a variação é a temperatura final menos a inicial, dá 85 graus, certo? A área final é dada por essa expressão aqui. É a área inicial vezes 1, mais o coeficiente superficial beta, vezes a variação de temperatura. Lembrando que o coeficiente beta, o coeficiente superficial, é 2 vezes o linear. Se o problema dá o coeficiente linear, eu tenho que pegar ele e multiplicar por 2, ok? Então, o coeficiente superficial vai ser 2 vezes o coeficiente linear, que é 22 vezes 10 na menos 6. Logo, o coeficiente superficial vai ser de 44 vezes 10 na menos 6, graus Celsius na menos 1, ok? E agora é só substituir aqui e calcular, né? Então, a área final vai ser a área inicial, que é 3,14, vezes 1, mais o coeficiente, que é 44 vezes 10 na menos 6, vezes a variação, que é 85. Primeiro multiplica aqui, que vai dar 3,74 vezes 10 na menos 3, depois soma com 1, lembrando que isso daqui, 3,74 vezes 10 na menos 3, é 0,00374, né? Então, se eu somar isso daqui com 1, não vai dar 4,74, né? Usem a calculadora para não se confundirem nessas somas com base de 10. Aproveitem que vocês podem usar, né? No primeiro, se fosse no presencial, eu não deixaria, né? Quem me conhece sabe. Mentira, no segundo ano eu deixo, porque é muita conta. Mas no primeiro eu não deixo, não. Né, Guilherme? O que? Calculadora? Calculadora, aham. Ah, tá. Então, façam direitinho, ó. Primeiro você multiplica isso daqui, aí soma com 1 e multiplica com 3,14. Vai dar uma área final, então, de 3,15 metros quadrados. Ok? Conseguiram acompanhar e entender a questão? Sim. Era triste, mas era número redondo. Aí ajudava. Exatamente. Tem que pelo menos saber multiplicar e dividir, né? E somar. Uhum. Por isso que eu não deixava. Ok? Tudo bem, questão 5? Então, vamos à questão 6. Cadê? Um corpo de volume inicial V0 sofre uma dilatação de 2% de seu volume inicial, quando sua temperatura aumenta em 50 graus Celsius. Calcule o coeficiente de dilatação linear do corpo. Tá, então ele está dizendo que o volume inicial é V0 e ele vai sofrer uma variação de 2% do volume inicial, ou seja, a dilatação vai ser 2% do V0, que é o volume inicial, quando a variação na temperatura é de 50 graus Celsius, ok? Então, vamos ver como é que fica isso daqui. É esse daqui, né? Quando a gente escreve para resolver. Então, o volume inicial é V0, a dilatação é 2% do volume inicial. O que é 2%? É 2 dividido por 100. Então, vai ser 2 dividido por 100 do volume inicial. O que é 2 dividido por 100? 0,02 do volume inicial. A variação de temperatura, 50 graus Celsius, e eu quero descobrir o coeficiente linear do material. Como ele está falando em volume, vou usar a equação da dilatação volumétrica. Então, a dilatação volumétrica é igual ao volume inicial vezes o coeficiente volumétrico vezes a variação de temperatura. O problema está dizendo que a variação de temperatura, que a variação volumétrica, né, é 0,02 do volume inicial, ok? Lembram? 2% do volume inicial. Então, vou colocar isso daqui, aqui, 0,02 vezes o volume inicial. O volume inicial é V0
vezes o gama, que é o que eu quero descobrir, vezes a variação de temperatura, que é 50. Tem V0 nos dois lados, então vai embora, certo? Quando você passar um para cá dividindo, ele vai cancelar. Então, vai sobrar desse lado 0,02 igual ao coeficiente gama vezes 50. O 50 que está multiplicando vai passar dividindo. E aí eu encontro que o coeficiente volumétrico é 4 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1. Mas eu não quero o coeficiente volumétrico, eu quero o coeficiente linear. Qual é a relação? O coeficiente volumétrico é igual a 3 vezes o coeficiente linear. Então, se eu quero linear, esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Ou seja, o coeficiente linear é o coeficiente volumétrico dividido por 3. Então, o coeficiente linear vai ser isso aqui que a gente encontrou agora, 4 vezes 10 a menos 4, dividido por 3, que dá 1,33 vezes 10 a menos 4 graus Celsius na menos 1. Ok? Conseguiram acompanhar e entender a questão? Alguma pergunta? Tá massa. Tá massa? Tranquilo? Tudo entendido? Ok, então, questão 7. Questão 7. O que diz a questão 7? Alguém quer ler? Não? Estão tudo envergonhado? Então, vamos lá, questão 7. Um recipiente de vidro de capacidade 500 centímetros cúbicos está cheio de um líquido a 10 graus Celsius. Tá, então, essa questão está falando sobre dilatação de líquido, tá? Quando a gente tem dilatação de líquido, a gente tem que lembrar que a gente vai ter 3 dilatações. Vai ter a dilatação real do líquido, que realmente o líquido aumentou. A dilatação do recipiente, porque não tem como a gente aquecer um líquido sem ele estar dentro de um recipiente. E a dilatação aparente, que é o que parece que aumentou, que é o que a gente enxerga que aumentou, ok? Então, nós temos essas 3 dilatações. A dilatação total, a dilatação real, que é a dilatação do líquido, na verdade, vai ser a dilatação do recipiente mais a dilatação aparente, certo? Porque se você pega o líquido tem que estar dentro de um recipiente, né? Não tem como a gente soltar o líquido, ele vai embora. Então, a gente vai aquecer um líquido, ele tem que estar dentro de um recipiente. Quando você aquece o sistema, o recipiente e o líquido, os dois vão aumentar. Então, vai aumentar tanto o recipiente quanto o líquido. O que a gente enxerga é que aumentou um tanto, mas na verdade aumentou mais, porque o recipiente também aumentou, certo? Então, a dilatação real do líquido é a dilatação que parece que é a dilatação aparente, mais a dilatação do recipiente. Ok? Tudo bem até aí? Tá, então vamos continuar lendo a questão. Sendo o coeficiente de dilatação linear do vidro 6 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1, e o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido 4 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1, calcule o volume do líquido que transborda quando a temperatura aumenta para 70 graus Celsius. Vamos imaginar o seguinte, então, o que o problema está dizendo? Ele está dizendo que ele tem um recipiente e ele está cheio de um líquido, ok? Quando a gente aumentar a temperatura desse sistema, o que vai acontecer? Vai aumentar o líquido e vai aumentar o recipiente. O que transbordar é o quê? Ok? Me acompanharam? Opa, cadê? Me acompanharam? Ó, quando o problema fala em transbordamento, o que transborda sempre é a dilatação aparente, certo? O recipiente está cheio do líquido. E aí você vai esquentar. Então, vai aumentar o líquido e vai aumentar o recipiente. O que não couber aí, o que transbordar é a dilatação aparente. É o que aparece que aumentou,
certo? Então, sempre que o problema falar em transbordamento, ele está querendo a dilatação aparente, ok? Entenderam a questão? Então, vamos lá resolver. Ó, o que o problema nos dá? Ele diz que o volume inicial do recipiente é igual ao volume inicial do líquido, ele está completamente cheio, e é 500 centímetros cúbicos. A temperatura inicial é 10 graus Celsius. O coeficiente do recipiente, 6 vezes 10 na menos 5, o coeficiente linear, né? Lembrando que se eu vou usar dilatação volumétrica, eu tenho que ter o coeficiente volumétrico, então eu tenho que multiplicar por 3 o linear, né? Então, o coeficiente linear, volumétrico vai ser 3 vezes o linear, que é 6 vezes 10 na menos 5, então o coeficiente volumétrico do recipiente vai ser 18 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. O coeficiente volumétrico do líquido, o problema também dá 4 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1, e ele está pedindo quanto que vai ser a dilatação aparente, quando a temperatura final for de 70 graus. Então, a variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial, vai ser de 60 graus Celsius, ok? A dilatação do líquido, como eu falei, então, a dilatação real ou a dilatação do líquido é igual à dilatação aparente mais a dilatação do recipiente. Como é que a gente calcula a dilatação volumétrica? É aquela mesma expressão que a gente estava usando até agora. É o volume inicial vezes o coeficiente volumétrico vezes a variação de temperatura. A dilatação do líquido vai ser o volume inicial do líquido vezes o coeficiente volumétrico do líquido vezes a variação de temperatura. Então, no líquido vai ser volume inicial 500, o coeficiente volumétrico 4 vezes 10 na menos 4 e a variação de temperatura 60. Vai dar uma dilatação do líquido de 12 centímetros cúbicos, ok? O que é a dilatação do recipiente? É o volume inicial do recipiente vezes o coeficiente volumétrico do recipiente vezes a variação de temperatura. Volume inicial do recipiente, 500 também. O coeficiente volumétrico, 18 vezes 10 na menos 5, vezes a variação de temperatura, que é 60. Então, vai dar uma dilatação do recipiente de 5,4 centímetros cúbicos. A dilatação do líquido, dilatação real, é igual à dilatação aparente mais a dilatação do recipiente. Se eu quero a dilatação aparente, essa dilatação do recipiente que está somando vai para o outro lado diminuindo. Então, a dilatação aparente é igual à dilatação do líquido menos a dilatação do recipiente. 12 é a dilatação do líquido, menos 5,4, que é a dilatação do recipiente. Então, a dilatação aparente é de 6,6 centímetros cúbicos. É o quanto que vai transbordar quando eu aumentar para 70 graus a temperatura desse sistema. Ok? Acompanharam a questão? Entenderam a questão? Alguma pergunta? Nenhuma pergunta. Diga. Ah, nenhuma pergunta? Ok. Nenhuma pergunta, ninguém? Tá, então é isso, né? Pode prosseguir. Essa é 8 ou 7? É a 7. Ah, tá. Sempre que a gente falar de dilatação do líquido, nós temos que lembrar que vamos ter 3 dilatações. A dilatação real, a dilatação que realmente o líquido aumenta, a dilatação aparente, que é o que parece que aumenta, e a dilatação do recipiente. Certo? Certo. Ok. Podemos questão 8, então? Professora, Oi. só me informe ali qual que foi o resultado da 5 mesmo. Da 5? É. 3,15 metros quadrados. Ah, tá. Ok. Ok? Só isso? Sim, sim. Ok. Estávamos na... Aqui. Tá, então vamos à questão 8. Uma placa quadrada e homogênea é feita de um material cujo coeficiente superficial de dilatação é beta igual a 1,6 vezes 10 a menos 4 graus Celsius na menos 1. Nesse problema aqui, ele já está dando o coeficiente superficial. Então, a gente não precisa multiplicar por 2, não precisa fazer nada.
calcule o acréscimo de temperatura necessário para que a placa tenha um aumento de 10% em sua área. Tá, então ele quer saber quanto que tem que ser a variação na temperatura para que a área aumente em 10%. Essa questão é semelhante àquela do volume lá que aumentava 20%. Não, 2%, né? Então, o que o problema está dizendo? Ó, o coeficiente superficial, 1,6 vezes 10 a menos 4, eu quero saber, então, quanto que tem que ser a variação de temperatura para que a área final seja a área inicial mais 10%, ok? Ou seja, o que isso significa? Ele está perguntando quanto que eu tenho que aumentar a temperatura para que a dilatação seja de 10% da área inicial, ok? O que é 10%? É 10 dividido por 100. 10 dividido por 100, 0,1 vezes a área inicial a zero, ok? Dilatação superficial é a área inicial vezes o coeficiente beta vezes a variação de temperatura. A dilatação, ele está querendo que seja 10% da área inicial, então 0,1 a zero. Área inicial a zero, beta 1,6 vezes 10 a menos 4 e delta teta, variação de temperatura, é o que eu quero, ok? A zero cancela, porque tem os dois termos, e aí esse 1,6 vezes 10 a menos 4, que está multiplicando a nossa variável, vai dividindo. Então, fica 0,1 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 4. Logo, a variação na temperatura precisa ser de 625 graus Celsius para que a área aumente em 10%. Ok? Acompanharam a questão? Entenderam a questão? Sim? Sim, sim. A8, sim. Tudo certo. Tudo certo? Então tá. Questão 9. Gente, falem se tiver dúvida, tá? A hora é agora, depois a gente não vai voltar mais nisso. Só na reavaliação no exame. Questão 9. Um recipiente de 200 centímetros cúbicos de capacidade, feito de um material de coeficiente linear de 30 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1, contém 190 centímetros cúbicos de um líquido de coeficiente de dilatação volumétrica de 1,10, 1 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1. A temperatura do sistema é de 20 graus Celsius. Qual é a máxima temperatura que esse conjunto pode ser levado sem que haja transbordamento? Tá, então, vamos imaginar. Eu tenho um recipiente com líquido. Aí, o líquido está quase cheio, né? O recipiente está quase cheio. Ele quer saber quanto que eu posso aumentar a temperatura para que ele não transborde. Ou seja, o que eu posso dizer dos volumes finais do recipiente e do líquido? Para que não transborde, o volume final do líquido e do recipiente tem que ser iguais, certo? Se o volume final do líquido for maior, vai ter transbordamento, ok? Então, eu quero saber, e se o volume do líquido for menor, ele ainda não chegou na máxima temperatura, certo? Então, eu quero saber qual é a máxima temperatura que eu possa levar para que não haja transbordamento. Então, isso é quando os dois volumes forem iguais, certo? E é isso que eu vou usar para resolver essa questão. Ó, eu quero, ele dá um volume inicial do recipiente, 200 centímetros cúbicos, coeficiente linear do recipiente, 30 vezes 10 a menos 6. Lembrando que eu vou precisar do coeficiente volumétrico, então eu pego este e multiplico por 3, né? Então, coeficiente volumétrico 90 vezes 10 na menos 6, graus Celsius na menos 1. Volume do líquido inicial, 190 centímetros cúbicos, coeficiente do líquido, 10 na menos 4, graus Celsius na menos 1, temperatura final, 20 graus Celsius, temperatura inicial, 20 graus Celsius, temperatura final é o que eu quero. Como eu falei, para que não haja transbordamento, o volume final do recipiente tem que ser igual ao volume final do líquido. Como que a gente calcula volume final?
por essa expressão aqui, ó. O volume final é igual ao volume inicial vezes 1, mais o coeficiente volumétrico vezes a variação de temperatura. Então, o volume final do recipiente vai ser o volume inicial do recipiente vezes 1, mais o coeficiente volumétrico do recipiente vezes a variação de temperatura. Volume inicial do recipiente, 200, vezes 1, mais coeficiente volumétrico do recipiente, 90 vezes 10 na menos 6, vezes a variação de temperatura, que é o que eu quero descobrir, certo? Eu quero a temperatura final. Então, primeiro eu tenho que descobrir a variação de temperatura, e aí eu sei que a variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. Então, se eu tenho a variação de temperatura e a temperatura inicial, eu consigo descobrir quanto que é a temperatura final, certo? Então, vamos focar aqui nessa equação e encontrar quanto que é a variação de temperatura. Volume final do líquido é o volume inicial do líquido vezes 1 mais o coeficiente do líquido vezes a variação de temperatura. Volume inicial do líquido, 190 vezes 1 mais coeficiente do líquido, que é 10 na menos 4, vezes Δθ, ok? E aí eu vou pegar essas duas expressões e igualar, porque eu quero que o volume final do recipiente seja igual ao volume final do líquido, ok? Então, o volume final do recipiente, 200 vezes 1 mais isso daqui, igual ao volume final do líquido, que é isso daqui. Multiplica aqui no chuveirinho, né? Então, 200 vezes 1 dá 200, 200 vezes 90 vezes 10 na menos 6 dá 0,018 vezes Δθ, que é a nossa variável, ok? Aqui fica 190 vezes 1, 190, mais 190 vezes isso daqui. Multiplica os números, então. 190 vezes 10 na menos 4 dá 0,019 vezes Δθ. Coloca tudo que é número para um lado, tudo que é variável para o outro lado. Então, isso é número, isso é número. Aqui está positivo, vem para cá negativo. Então, fica 200 vezes 190, e isso daqui é a variável, e isso daqui é a variável. Aqui está positivo, vem para cá negativo. Então, fica 200 vezes 190, que dá 10, e 0,019 Δθ menos 0,018 Δθ. Que vai dar 0,01 Δθ, ok? Nossa variável é Δθ, esse 0,01 tá multiplicando, vai dividindo. 10 dividido por 0,01 vai dar 10.000. Então, a variação de temperatura sofrida foi, ou precisa ser, de 10.000 graus Celsius. A gente sabe que variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. Se eu quero a temperatura final, essa inicial que está negativo vai passar para o outro lado positivo. Então, a temperatura final é a variação de temperatura mais a temperatura inicial. Tem variação que a gente achou 10.000 mais a inicial, que é 20. A temperatura final, então, pode ser de 10.020 graus Celsius, ok? Então, nesse caso aqui, eu posso aumentar a temperatura até 10.020 graus Celsius, sem que haja transbordamento. Professora, Diga. no caso, existe um recipiente assim, que aguente 10.000 graus Celsius? Não, né? Na verdade, o recipiente vai embora se eu chegar até 10.000 graus Celsius, né? Eu estava pesquisando, o núcleo da Terra tem 6.000 graus Celsius. Não, essa responde. questão... Oi? Essa questão eu coloquei os valores aleatórios e aí deu esse número gigantesco, né? Ok. Não é real, né? A Terra é o recipiente, ok. Gostei. Isso aí, não é real, né? Eu coloquei uns valores aleatórios e aí deu esse valor louco. Eu até poderia fazer uns testes para dar um valor mais real, mas não tive tempo. Mas a questão em si, né, o conceito foi entendido, é o que importa. O valor é matemática aqui. Ok? Tudo bem. Sim, sim. Questão, 10, para terminar. A dilatação térmica dos sólidos é um fenômeno importante em diversas aplicações da engenharia, como construções de pontes, prédios e estradas de ferro. Considere o caso dos trilhos de trem serem de aço, cujo coeficiente de dilatação linear alfa
igual a 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius na menos 1. Se a 10 graus Celsius o comprimento do trilho é de 30 metros, de quanto aumentaria o seu comprimento se a temperatura aumentasse para 40 graus Celsius? Isso daqui é uma questão de dilatação linear, né? Esse é o coeficiente linear, essa é a temperatura inicial, o comprimento inicial e a temperatura final, ok? Então, a dilatação linear é o comprimento inicial vezes o coeficiente linear vezes a variação de temperatura. Comprimento inicial, 30, coeficiente 11 vezes 10 a menos 6, variação de temperatura, 30 graus. 30 vezes 30 vezes 11 dá 990 vezes 10 na menos 6, sobra 9,9 vezes 10 na menos 3 metros. Aqui é metros, porque aqui é metros. Então, a dilatação vai ser de 0,009 metros, ok? Ou 9,9 milímetros, certo? Entendida a questão? Alguma dúvida? Entendido o conteúdo? Alguma dúvida do conteúdo? Querem voltar em algum ponto? Professora, eu só fiquei com dúvida mesmo na 5, que eu errei e eu tinha saído e eu não vi. Na 5? Quer que compartilhe ali de novo? Vamos lá. O que deu na 5? A 5 é da chapa circular, né? Então, qual que é a questão? Aquelas chapas que tem um orifício no meio, sabe? Você tem uma chapa retangular e aí ela tem um orifício circular. Uhum. Inicialmente, o raio desse orifício é de 100 centímetros. Aí, a temperatura de 15 graus. Ele diz quanto que é o coeficiente linear do alumínio e quer saber quanto que vai ser a nova área. Eu acho que esse talvez tenha sido o teu erro. Talvez você tenha calculado a dilatação. E ele não quer a dilatação, ele quer a área. Ok? Então, você tem que calcular a área final. Certo? Vamos voltar lá. Ó, então, o raio inicial é 100 centímetros ou 1 metro. Primeira coisa que eu tenho que calcular é a área inicial, né? Porque a área final é a área inicial vezes 1 mais o coeficiente superficial vezes a variação de temperatura. A área inicial, então, como é circular, πr ao quadrado, 3,14 vezes 1 ao quadrado dá 3,14 metro quadrado. Essa é a área inicial. O coeficiente superficial é 2 vezes o coeficiente linear, então 2 vezes 22 vezes 10 na menos 6. E aí a gente consegue descobrir quanto que é a área final. É a área inicial, que é 3,14 vezes 1 mais o coeficiente superficial, 44 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura. Primeiro multiplica isso daqui, depois soma com 1, depois multiplica com 3,14. O que você errou? Foi essa multiplicação aqui ou você calculou a dilatação e não a área? Não, foi os metros quadrados só. Foi mais simples. Como assim? Porque eu Não passou para metro quadrado? Eu fiz de centímetros para metros só. Ah, tá. Uhum. Então, tá. Tem que... Não é mais a relação de 100, né? É 10.000 daí a relação. Isso aí. Ok? Mais alguma dúvida? Tudo certo, então, desse conteúdo? Podemos marcar prova? Já fizemos prova, não se preocupe. Depois de vários e-mails e atendimentos daquela questão 9 ali, deu para entender. Uhum.
O mais difícil sempre é entender a questão, né? Ver qual é o sentido da questão. Eu sempre digo que entender a questão é um grande passo, é o primeiro passo e é um dos mais importantes, né? Depois, se você se atrapalhar no meio da conta, é natural, né? Errar alguma continha, tudo bem. Mas o principal é entender a questão, o que o problema está pedindo. E aí, naquela questão, a gente precisaria entender que o volume final dos dois precisam ser iguais. Se o volume final do líquido for maior, vai ter transbordamento. Se for menor, não chegou ainda na temperatura limite, né? Então, para que não tenha transbordamento e para que eu saiba qual é a temperatura máxima, os dois volumes precisam ser iguais. Ok? Muito bem. Então, podemos conteúdo novo? Acho que sim. Ok, acho que essa é a nossa última aula antes do recesso. Deixa eu ver. A próxima seria dia 24, dia 24 já é recesso, né? Então tá, deixa eu pegar aqui o conteúdo próximo. O conteúdo próximo eu gosto bastante, que é calorimetria. Como que é o nome? Calorimetria. Nós vimos termometria, agora calorimetria. Então, já dá para saber o que é calorimetria, né? Assinaram a lista? Não esqueçam lá de assinar a lista de presença. Tem 48, estamos em 46. 2 já debandaram. 3 já debandaram, né? Ah, sim. Uhum. Então, a partir de hoje a gente vai começar a discutir a calorimetria. A calorimetria ela é um pouco mais extensa que esses conteúdos que a gente viu agora, né? A parte de termometria e dilatação, que é mais rapidinho. Em uma aula a gente viu os dois conteúdos, cada um em uma aula, né? A calorimetria ela vai demorar um pouquinho mais. Tá, então, a calorimetria, metria vem de medida, calor de calor. Então, calorimetria vê como medir calor, ok? Primeira coisa que a gente tem que definir, então, é o que é calor. Na verdade, a gente já definiu quando falou lá sobre a definição sobre a transmissão do calor, né? Mesmo assim, a gente vai discutir de novo. No nosso senso comum, o calor é contrário do frio, né? Mas na física, a definição de calor, ela é diferente. Para a gente entender o que é calor, a gente precisa falar no equilíbrio térmico. Então, o que é o equilíbrio térmico? Eu pego dois objetos de temperatura diferente, um de temperatura maior e um de temperatura menor, e coloco os dois em contato. O que vai acontecer? Vai acontecer uma troca de energia do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que os dois atinjam o equilíbrio térmico, ou seja, até que os dois atinjam a mesma temperatura. Esse fluxo de energia, esse fluxo de calor é o que a gente define como sendo calor. Então, calor é energia em trânsito entre corpos de temperaturas diferentes. Quando a temperatura se iguala, o fluxo cessa e aí não existe mais calor, tá? Então, dizer que um corpo possui calor é errado. Só existe calor enquanto há troca de energia, enquanto há diferença de temperatura entre os dois corpos. Essa troca de calor, ela sempre acontece espontaneamente do corpo mais quente, de maior temperatura, para o corpo mais frio, de menor temperatura, ok? Isso aqui a gente já tinha visto, né? A definição de calor. Calor é troca de energia. E aí, lá em 1847, o von Helmholtz, ele conseguiu definir o calor como uma forma de energia. E aí ele disse que para cada forma de energia existe o equivalente em calor. Então, nós temos energia mecânica, nós temos energia térmica, nós temos vários tipos de energia. O que o von Helmholtz falou é que para cada tipo de energia existe um equivalente em calor. E aí, no
ano seguinte, eventualmente, quanto que era a relação entre energia mecânica e calor. E aí, essa definição a gente vai usar bastante, tá? Então, o equivalente mecânico do calor é uma unidade de calor equivale a 4,18 aproximadamente unidades de energia. Ou seja, uma caloria, que é a unidade de calor, é igual a 4,18 aproximadamente joules, que é a unidade de energia, certo? Então, a relação entre joule e caloria é uma caloria, 4,18 joules, certo? Então, para cada forma de energia, um equivalente em calor. Para a energia mecânica, o equivalente é uma caloria, 4,18 joules. Uma unidade de calor, 4,18 unidades de energia. A gente vai representar a quantidade de calor trocada entre os objetos, entre os corpos, pela letra Q maiúsculo. A unidade de calor é caloria. E aí tem os múltiplos, né, que é o que tem nos alimentos que a gente come lá, né, que é a quilocaloria, que são 1.000 calorias, né, o prefixo K representa 1.000 calorias, 10 na 3 calorias. E no SI, no Sistema Internacional, a unidade para calor é joule, ok? Muito bem, nós temos, quando a gente aumenta a temperatura, quando a gente fornece calor para um objeto, pode acontecer duas coisas, e aí é uma ou outra, tá? Se acontecer uma, não acontece a outra, se acontecer a outra, não acontece a uma. Ou, quando a gente fornece calor por distância, ela pode variar a temperatura ou mudar de fase. O que é mudar de fase? Passar de líquido para sólido, de sólido para líquido, líquido para gasoso, tá? Enquanto aumenta a temperatura, não muda de fase. Enquanto muda de fase, não aumenta a temperatura. É um ou outro, ok? Então, quando a gente fornece calor para uma substância, pode acontecer duas coisas. Ou variação de temperatura, ou mudança de fase, certo? A gente vai ver os dois, ok? Quando aumenta a temperatura, quando muda de fase. Quando o calor que eu forneço faz com que aumente a temperatura somente, a gente chama esse calor de calor sensível. Quando o calor que eu forneço faz com que a substância mude de fase, mude a estrutura atômica, né? Mude o estado físico, a gente chama de calor latente, ok? Muito bem. Então, o calor sensível é o calor trocado durante variações de temperatura e o calor latente é o calor trocado durante as mudanças de fase. Não simulação. Calor específico. O que é o calor específico? Vocês já repararam, assim, quando a gente está andando, se você conseguir andar, se você andar num lugar muito quente, pense num dia muito quente. Quando você coloca o pé no chão de terra, você não sente muito calor, né? Mas quando você coloca o pé no asfalto, você sente muito mais calor. Ou vamos pensar o seguinte, quando você coloca uma panela com água no fogão a lenha, você consegue colocar o dedo na água, certo? Mas tenta colocar o dedo na chapa do fogão. Não dá, né? Por que isso acontece? Os dois não estão recebendo a mesma quantidade de calor? Por que um esquenta mais do que o outro? Ok? Tudo bem? Estão me acompanhando? Oi? Eu tenho uma pergunta que é tipo, tem meio como ver o calor, né? É uma coisa que eu percebi que, tipo, quando eu tava esquentando a água no fogão lá, quando eu tava aceso na boca do fogão, dava de ver, tipo, umas ondinhas em cima das coisas. Aham. O que é? Ilusão de ótica. Ué. Sabe aquele efeito de miragem? É isso. O ar ali naquela superfície, ele esquenta tanto que muda a densidade, certo? E aí, mudando a densidade, muda como é que é o nome? Esqueci agora o nome. Muda o índice de refração, isso, muda o índice de refração do ar, e aí ele desvia a luz, por isso que a gente enxerga aquele efeito da miragem, né? Que é a mesma coisa que você está relatando aí, perto do fogão, que acontece aquelas tremeirinhas, né? É isso?
É tipo isso. Aham. Então, a temperatura ali vai mudar o índice de refração, e aí isso faz com que a luz desvie, né? E é o mesmo efeito das miragens, né? Por isso que a gente enxerga o que não é, na verdade, né? Ok, não está relacionado com calor específico. Vamos voltar ao calor específico. O que é o calor Professora, específico? Oi? você pode voltar ali no calor sensível e calor latente? Que não deu de pegar muito bem. Posso? Tu mora perto do trilho? Ah, desculpa, o caminhãozão aqui não dá uma trégua. Uma vez eu morei em Joinville, na frente do trilho de trem. Pensa, cada vez que passava o trem, e lá tem trem de verdade, né? Passa trem, não é que nem esses trilhos aqui que não passa nada, lá passa. E aí passava o trem umas 8 vezes por dia. Jesus! Tremia a casa Ah, inteira. o cara passa com a mão pregada na buzina, daí não dá. Tá, opa, peguei o negócio errado. O que você quer, Cauã? Calor, aí eu dou calor latente e calor sensível, que isso passou muito rápido, não deu pra anotar. Tá, você quer só anotar ou quer que eu explique? Dá uma passada novamente, que não deu. Tá. Ó, quando a gente fornece calor na substância, podem acontecer duas coisas: ou variar a temperatura, ou mudar de fase. Se muda a temperatura, esse calor a gente chama de calor sensível. Se muda de fase, a gente chama de calor latente, tá? É só um nome pra gente Professora, saber o que está acontecendo. Oi, e quando há perda de calor? mesma coisa. É o calor sensível daí. Quando a perda de calor, ele pode diminuir a temperatura ou mudar de fase também, Ok. tá? Digamos, se você está a 1 grau e vem a 0 graus, ele vai mudar de fase, né? Isso aí. Então, isso daí vale tanto para cima quanto para baixo, tá? Se eu vario a temperatura, não só aumento, mas também calor sensível. Se eu faz com que mude a fase, mesmo fornecendo ou retirando calor, calor latente. Ok? Show de bola, pode prosseguir, muito obrigado. Beleza. Continuando, então, calor específico. Vocês já repararam isso? Que às vezes um material está mais quente que um outro material, sendo que os dois estão recebendo a mesma quantidade de calor? Vamos pensar nesse exemplo que eu falei da terra e do asfalto, né? Quem que está fornecendo calor? O sol. Mas por que o asfalto esquenta mais do que a terra? Ou quando eu falei lá do fogão a lenha, né? A chapa do fogão e a panela em cima, com água, estão recebendo a mesma quantidade de calor. Mas por que um esquenta mais do que o outro? Isso está relacionado com uma propriedade do material que é chamada calor específico. Calor específico a gente vai representar pela letra C minúsculo, tá? Então, o que é o calor específico? O calor específico é uma propriedade de cada substância, então cada substância vai ter o seu, o aço vai ter o seu, o alumínio, o asfalto, a água e assim por diante. Ele representa a quantidade de calor por grama da substância que eu preciso liberar ou absorver para que a temperatura varie em 1 grau, ok? Então, o calor específico representa a quantidade de calor por grama que eu preciso fornecer ou retirar para que a temperatura da substância aumente em 1 grau. Por exemplo, o calor específico do ferro é 0,114 calorias por grama grau Celsius. O que isso significa? Significa que cada grama de ferro precisa trocar 0,114 calorias para que a temperatura aumente em 1 grau, ok? O calor específico representa isso. É o quanto de calor ele dá por grama para que varie a temperatura em 1 grau. A água precisa trocar 1 caloria, cada grama da água precisa trocar 1 caloria para que a temperatura varie em 1 grau, ok? Então, por que o ferro esquenta muito mais do que a água? Porque o ferro precisa de menos calor para variar a temperatura, certo? A água precisa de 1 caloria para variar, ok? Por isso que naquele exemplo do fogão a lenha e da panela com água,
o ferro, né, a chapa do ferro vai esquentar bem mais, porque ele precisa de menos caloria para variar a temperatura, certo? Conseguiram entender o que é o calor específico? Portanto, a água, ela precisa de mais calor, tanto para esquentar, e aí o mesmo vale ao contrário também, tá? Para esfriar também. Se ela demora mais para esquentar, ela demora mais para esfriar também, ok? Ela precisa trocar, tanto para aumentar quanto para diminuir, certo? É aquela situação da praia, né? Vocês já repararam que na praia, durante o dia, a areia é quente e a água é fria. E aí, de noite, a areia é fria e a água é quente. Por que isso acontece? Porque o calor específico da água é maior do que o calor específico da areia. O que isso significa? Significa que a água precisa receber mais calor para que ela varie a temperatura, ok? Então, durante o dia, a areia vai esquentar mais rápido, certo? Porque o calor específico dela é menor, e a água vai demorar mais para esquentar, porque o calor específico dela é maior. De noite, a areia vai esfriar mais rápido, porque o calor específico da areia é menor, e a água vai esfriar mais devagar, ok? Porque o calor específico dela é maior. Certo? Conseguiram entender a definição de calor específico? Professora, então, se a água ganha uma caloria, Oi? ela esquenta. Se ela Aumenta perder, 1 grau. e se ela perder uma caloria, ela esfria. Diminui calor. 1 grau. Uhum. Ok. Isso não Isso tem aí. nada a ver com Diminui. com cor ou temperatura ou Com o quê? com cor? Cor? Não. Não? Ok. Não. Com cor a gente vai ver depois. Oi? A questão do calor específico está relacionado com a questão da água. Por exemplo, se você tem uma coisa muito quente, você joga água em cima, ela esfria. Isso está relacionado com o calor específico ou é mais condução? Não, está relacionado com o equilíbrio térmico, né? Sim. A temperatura da água que você joga é menor, ele vai diminuir a temperatura do outro, né? Está relacionado com o equilíbrio térmico, não com o calor específico. Ok? Então, o calor específico está relacionado, a definição dele é o quanto de calor por grama da substância eu preciso fornecer ou tirar para a temperatura varie em 1 grau, ok? Quanto maior o calor específico, mais vai ser para essa substância aquecer com a água, quanto menor varia a temperatura, ok? Tudo bem? Seguimos então. Ó, aqui tem um resumão no final. A água demora mais para esquentar ou esfriar do que o ferro, pois seu calor específico é maior. Certo? Se o calor específico é maior, significa que ela precisa de mais calor para variar a temperatura. Então, vai demorar mais para ela esquentar o mesmo que uma outra substância que tem um calor específico menor. Ok? Calor específico, ele é conhecido, é dado, cada substância tem o seu. Unidade do calor específico. Caloria por grama grau Celsius, essa é a unidade mais utilizada no dia a dia. No SI é joule por quilograma por Kelvin, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos de materiais e os respectivos calor específico. Como foi falado antes, né? Quanto maior o calor específico de uma substância, mais demora para ela variar a sua temperatura. O cobre aqui, então, vai esquentar bem rapidinho, né? 0,09 caloria por grama grau Celsius, ele consegue esquentar bem rapidinho. O ferro também, o ouro e a prata esquenta bem rapidinho. E aí, a lerda é a água. Ok? Tudo bem? Tudo bem. Então, o calor específico é conhecido, é tabelado, é próprio de cada material, cada substância. E aí, como a definição de calor específico é o quanto de calor que ele precisa receber por grama para variar a temperatura, logo, a unidade vai ser caloria por grama grau Celsius, ok? E aí nós temos uma outra grandeza que é chamada capacidade térmica.
A capacidade térmica é definida como sendo a quantidade necessária para que o corpo varie a temperatura em 1 grau, em uma unidade, tá? Diferente do calor específico. Qual é a diferença do calor específico e da capacidade térmica? O calor específico é a quantidade de calor que eu preciso fornecer por grama da substância para que aumente em 1 grau. A capacidade necessária para que o corpo varie em 1 grau, tá? A diferença é que aqui é do corpo. O calor específico é da substância, do material, por isso que é por grama, tá? E a capacidade térmica é do material, do corpo, ok? A gente vai representar capacidade térmica pela letra C maiúsculo. Então, C minúsculo é o calor específico, C maiúsculo é a capacidade térmica. E para a capacidade térmica, a gente consegue calcular ela. A capacidade térmica é definida como sendo a quantidade de calor recebida ou cedida dividido pela variação de temperatura, ok? Capacidade térmica, o Czão aqui. Então, calor específico é próprio de cada substância, capacidade térmica é do corpo como um todo, não precisa dividir por grama, certo? Unidade de capacidade térmica, como é quantidade de calor por variação de temperatura, a unidade é caloria por grau Celsius. Essa caloria é minúscula. E no SI, joule por Kelvin, unidade de calor por temperatura. A gente consegue relacionar a capacidade térmica com o calor específico, usando essa equação aqui. Capacidade térmica é igual à massa da substância vezes o calor específico do material, que corresponde vezes o calor específico do material que compõe o corpo, ok? Capacidade térmica é do corpo, calor específico é da substância, ouro, ferro, alumínio, etc. Ok? Querem que dê os nomes aqui? Deixa eu escrever aqui o que é cada coisa. Czão, capacidade térmica. Czinho, ó. Czinho, calor específico, e M porcaria, mas dá para enxergar? Tranquilo? Tá. Então, capacidade térmica é do corpo. E o calor específico é da substância. Capacidade térmica a gente pode definir, ela é definida como sendo a quantidade de calor pela variação de temperatura, então vai me dizer o quanto que está variando a quantidade de calor pela variação de temperatura, ou a gente pode relacionar com o calor específico da substância, que é a massa vezes o calor específico da substância que compõe o corpo, ok? Equação fundamental, isso vai nos levar para a equação fundamental da calorimetria. O que é a equação fundamental da calorimetria? Lembram lá quando vocês estudaram leis de Newton, que a segunda lei de Newton era conhecida como equação fundamental da dinâmica? Tudo que é fundamental significa que é o que você mais vai usar, certo? Que é o fundamental. Então, lá na dinâmica, a segunda lei de Newton é conhecida como equação fundamental da dinâmica, porque é a equação que a gente mais vai usar para resolver os problemas de dinâmica. A equação fundamental da calorimetria é a equação que a gente mais vai usar para resolver os problemas de calorimetria, ok? Então, a gente definiu agora há pouco que capacidade térmica
é quantidade de calor pela variação de temperatura e capacidade térmica, massa vezes calor específico. A gente pode, então, igualar essas duas equações. Então, fica Q sobre Δθ igual a M vezes C. Passando esse Δθ que está dividindo para o outro lado, multiplicando, a gente chega aqui. A quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. O que é essa variação de temperatura? Temperatura final menos o inicial. Essa equação é conhecida como equação fundamental da calorimetria. Ok? Tudo bem até aí? O que essa equação nos diz? Ó, ela vai dizer o quanto de calor é recebido ou cedido para que um corpo de massa M, calor específico C, sofre uma variação de temperatura Δθ, ok? Se a temperatura final é maior que a temperatura inicial, significa que ou seja, o corpo está absorvendo calor, certo? Se o corpo está absorvendo calor, essa quantidade de calor é positiva. Se a temperatura final é menor que a temperatura inicial, significa que o corpo está perdendo calor, está diminuindo a temperatura, então o objeto está perdendo calor, liberando calor. Nesse caso, quando ele perde calor, a gente diz que esse calor é negativo, tá? Então, aí, tudo bem? Quando o corpo recebe calor, esse calor é positivo. Quando ele cede calor, esse calor é negativo. Ok? Exemplo. Ao receber 6.000 calorias, um corpo de 250 gramas aumenta sua temperatura em 40 graus Celsius, sem mudar de fase. Qual o calor específico do material desse corpo? Tá, então ele dá 6.000 calorias. O que é 6.000 calorias? É a quantidade de calor, 6.000 calorias. A massa, 250 gramas, a variação de temperatura, 40 graus Celsius. E eu quero saber quanto que é o calor específico. Então, eu vou usar a equação fundamental da calorimetria, que é igual a mc Δθ. Essa equação aqui também é conhecida como a equação do Q-macete, né? Porque geralmente variação de temperatura é T, então Q-macete. Tá? Então, se vocês ouvirem a equação do Q-macete, é essa equação aqui da calorimetria. Quantidade de calor, 6.000, massa, 250, Czinho eu quero descobrir, variação de temperatura, 40. 250 vezes 40, 10.000, esse 10.000 que está multiplicando, vai dividindo. Então, fica 6.000 por 10.000, que dá 0,6 calorias por grama graus Celsius. Esse vai ser o calor específico desse material aqui. Certo? Acompanharam? Entenderam o exemplo? Alguma dúvida? A gente tem a capacidade térmica, que é a quantidade de calor sobre a variação de temperatura, e o M vezes C. Vou dar uma passada novamente nessa parte. Tá. Ok. São essas duas definições de capacidade térmica, né? A capacidade térmica ela é definida como sendo a quantidade de calor pela variação de temperatura, tá? Então, é a razão entre a quantidade de calor que você fornece por quanto que aumentou a temperatura ou diminuiu. Então, quantidade de calor pela variação de temperatura. E a gente consegue relacionar a capacidade térmica também com a massa e o calor específico do objeto. Então, a capacidade térmica é definida também como sendo a massa do objeto vezes o calor específico do objeto, ok? Do material que fornece, que forma o objeto. Então, nós temos essas duas expressões para a capacidade térmica. Se elas são iguais, a gente pode igualar, né? Q sobre Δθ, que é a capacidade térmica, é igual a M vezes C, que é a capacidade térmica também. E aí a gente consegue passar esse cara aqui que está dividindo para o outro lado, multiplicando, e chegar nessa expressão da quantidade de calor. Então, a quantidade de calor de um material vai ser igual à massa do objeto vezes o calor específico do material que compõe esse objeto, vezes a variação de temperatura. Ok? Certo, agora ficou mais claro, muito obrigado. Ok. E aí, isso aqui também é importante, tá? Sempre que um objeto recebe calor, essa quantidade de calor é positiva, e quando ele libera calor, essa quantidade de calor é
negativa, tá? Isso era uma coisa que eu não entendi ali naquela conta. Onde é que foi Qual? parar o 250 e o 40? Aqui, ó. Que quantidade de calor 6.000, a massa 250, o Czinho que eu quero, delta T 40, 10.000. E aí sobra o C, Ah, ok. ok? Eu quero C, então 10.000 está multiplicando, vai dividindo. Ok? 6.000 por 10.000, 0,6. Para isso não precisa calculadora, né? Trocas de calor. Podemos seguir, então? Mais alguma dúvida? Só um detalhezinho, professora. Quando você falou que a gente consegue relacionar aquelas duas equações é quando eles têm a mesma massa, a mesma quantidade de calor, é isso? Não, é porque é a mesma grandeza, né? Certo. É porque é a mesma grandeza, capacidade térmica. Ela pode ser escrita de um jeito ou de outro. É igual, entendeu? Por isso que eu posso igualar, porque as duas expressões são iguais. Se eu tiver quantidade de calor, ó, vamos ver se fica mais claro aqui. Pera lá. Se você tem um problema que te forneça a variação de temperatura e a quantidade de calor e peça a capacidade térmica, você pode usar isso daqui para encontrar a capacidade térmica, ok? Agora, se você tem massa e calor específico, você pode usar essa daqui para encontrar a capacidade térmica, entendeu? Sim. Só aquele detalhe mesmo que eu não tinha notado. Do que problema. Ok. As duas expressões conseguem calcular a mesma coisa, certo? Vai depender do que o problema fornece. Então, se eles são iguais, eu posso igualar e chegar numa outra equação do calor, da quantidade de calor. Ok? Perfeito, muito obrigado. Ok. Então, vamos só falar sobre troca de calor para acabar, acho que dá tempo. Tá. O que é troca de calor? Vamos pensar o seguinte, o que vai acontecer quando a gente coloca numa caixa de isopor garrafa de suco, de água, seja lá do que for, com gelo? O que vai acontecer? Vai haver troca de calor até que as temperaturas se igualem, certo? Vai haver um equilíbrio térmico entre o suco e o gelo, ok? O suco que está numa temperatura maior vai ceder calor para o gelo, ok? Até que os dois atinjam a mesma temperatura. Como a caixa é isolante, as trocas de calor, essas trocas de calor vão acontecer somente para os objetos que estão dentro desse sistema isolado, que é a caixa de isopor. Ou seja, toda a quantidade de calor que o suco, que as garrafas de suco perder, vão ser absorvidas pelo gelo, ok? Não vai ter nenhuma perda para o ambiente, porque aquele é um sistema isolado, certo? Então, vamos pensar o seguinte. Se o sistema é isolado, ok? Só vai haver trocas de calor entre os objetos que fazem parte desse sistema. Nesse exemplo ali que eu falei, as garrafas de suco e o gelo. Então, toda a quantidade de calor que o suco, as garrafas de suco, perder, vão ser absorvidas pelo gelo, ok? Ou seja, lembrando que a quantidade de calor absorvida, quando o corpo recebe o calor, ele é positivo, quando ele libera o calor, é negativo. Se o sistema é isolado, a quantidade de calor absorvida vai ser igual à quantidade de calor liberada, exceto o sinal, né? Por que esse daqui é negativo? Porque a quantidade de calor liberada é negativa. Eu posso passar isso daqui para o outro lado da igualdade e aí ele vem com o sinal trocado. Então, a quantidade de calor absorvida mais a quantidade de calor liberado é igual a zero, ok? Por que é igual a zero? Porque a quantidade de calor total vai ser zero. O que um absorver, o que um perder, o outro vai absorver. E a soma, o total, vai ser zero, ok? Por que tem esse símbolo aqui? Esse símbolo representa somatório. Se eu tiver mais de um objeto absorvendo ou mais de um objeto liberando, eu tenho que somar todos esses objetos e essa soma vai ser zero, ok? Então, é isso que eu tenho que lembrar.
Se o sistema é isolado, toda troca de energia que vai acontecer, toda troca de calor que vai acontecer, vai ser entre os objetos que fazem parte desse sistema. Tudo que um liberar, o outro vai absorver, e a soma total vai ser 0, ok? Se um perdeu 10 calorias, o outro vai receber 10 calorias, e a soma vai ser 0, ok? Conseguiram acompanhar? Então, esse é o primeiro princípio das trocas de calor. Quando dois ou mais corpos trocam calor apenas entre si, ou seja, se o sistema é isolado, a soma das quantidades de calor trocadas pelos corpos até atingirem o equilíbrio térmico é igual a 0. Na verdade, esse é um princípio de conservação de energia. A energia está se conservando. Tudo que um perde, o outro recebe. E o total permanece igual, permanece 0. Ok? Tudo bem até aí? Dá tempo de falar de calorimetria, calorímetro, será? Tá, então, quando a gente definiu temperatura, nós falamos sobre o termômetro. E aí existe, quando a gente fala em calor, um dispositivo, um equipamento, um instrumento capaz de medir trocas de calor, que é o calorímetro. Tá? Então, o que é o calorímetro, basicamente? Basicamente, ele é um recipiente de metal revestido por um recipiente isolante, né? Então, ele é parecido com aqueles copos de isopor de café, sabe? Aí, em cima tem uma rolha e tem dois orifícios. Um orifício é para colocar o termômetro para a gente analisar a variação na temperatura, e no outro orifício a gente coloca um agitador para mexer, para que seja mais rápido as trocas de calor ali dentro, ok? Então, isso é um calorímetro. Como que ele funciona? Eu vou colocar, por exemplo, um objeto com uma temperatura e o outro objeto com outra temperatura. Se eu sei a capacidade térmica do calorímetro, e aí isso é bem importante, porque quando eu for fazer essas trocas de calor aqui, eu tenho que levar em consideração o calorímetro, porque o calorímetro também vai trocar energia, também vai trocar calor. Eu consigo saber quanto que é a troca de calor entre esses dois objetos que eu coloco aqui dentro. Por exemplo, se eu coloco água e um metal, ok? Em temperaturas diferentes. Aí esse agitador é para quem que conhecer, então, a capacidade térmica dos dois materiais e a capacidade térmica do calorímetro. E aí eu consigo medir essas trocas de calor, ok? Então, para usar o calorímetro de modo prático, é interessante a gente saber o equivalente em água do calorímetro de capacidade térmica, 10 calorias por grau Celsius. O que isso significa? Significa que esse calorímetro tem um equivalente em água de 10 gramas. Ou seja, esse calorímetro vai se comportar como sendo 10 gramas de água, ok? Então, ele vai ter um comportamento térmico, na verdade, igual a uma massa de 10 gramas de água. Se o calorímetro tem capacidade de 20 calorias por grau Celsius, ele vai ter um equivalente em água de 20 gramas, certo? Significa que esse calorímetro se comporta como uma água de 20 gramas de água, certo? Muito bem, então, para que isso daqui fique mais claro para vocês, eu vou passar uma lista de exercícios. Eu acho que eu não vou valer ela valendo nota, tá? Vai ser só para a gente tirar dúvidas e esclarecer esse conteúdo, e depois eu faço uma valendo nota, ok? Não vou deixar exercício, não vou deixar lista, nada para vocês durante o recesso, tá? Se tiverem dúvidas, então, me mandem e-mails. E aí, tchau, boas férias, bom descanso, até o retorno. Tomara que retornemos presencial, né? Ou pelo menos uma parte. E é isso. Tchau, tchau, boas férias. Tchau, tchau. Bom. Então, igualmente. Tchau, prof. Até mais. Bom descanso. Obrigado. Bom descanso. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço, até a volta. Até a volta. Tchau, tchau, professora. Até mais. Tchau.
Ô,